Olá, tudo bem? Como vai você? Espero que você esteja muito bem nesse dia. Para continuar nossa maratona de 365 dias, hoje nós estamos no dia 47. Meu, como já passou o tempo, né? É inacreditável como o tempo passou rápido nesses dias, né? Que a gente está aqui caminhando, aprendendo um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. Eu estou sendo muito desafiada a estar aqui todos os dias, mas o que é a nossa vida sem desafios, sem obstáculos, sem coisas novas, né? Que é da nossa vida. E hoje nós vamos ler um versículo também, continuando no livro de Isaías. Ó, a pessoa de óculos tem que afastar para poder enxergar, né? Imagina a situação da pessoa, né? Então vamos lá, nós continuamos em Isaías. A gente ontem estava em Isaías também e hoje a gente vai continuar em Isaías. Isaías 43, 2 e 3. Isaías 43, 2 e 3, que diz assim: Quando vocês atravessarem pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Ou seja, quando a gente passar, não importa qual a dificuldade que a gente vai passar na nossa vida, ao longo da nossa vida, ele tá colocando aqui, né? Se a gente passar por águas profundas, ele vai estar com a gente. Só que quando ele fala de águas profundas, não são somente as águas que a gente pode atravessar. A gente pode atravessar por vários lugares, não só lugares, mas desafios nas nossas vidas que parece que a gente vai afogar. Parece que o fogo vai queimar a gente, mas e não esquece, se você é um filho de Deus, se você adora a Deus, não importa por onde você vai passar. A gente já passou por um outro versículo que falava mais ou menos sobre isso, e eu falei o seguinte, que na nossa caminhada cristã, Deus muitas vezes precisa nos movimentar. Toda vez que água parada, o quê? Dá fungo, dá mosquito, não sei o quê. E a gente também, acaba se você ficando naquela zona de conforto ali, sempre no mesmo lugar, Deus olhando para mim e para ti, vendo as possibilidades, as portas, quantas coisas maravilhosas que pode acontecer na minha vida, e eu fico ali afogada numa zona de conforto. Então, muitas vezes Deus vai ter que forçar a barra comigo, Deus tá lá falando: Nilce, move esse lugar, sai disso aqui, vamos, Nilce, eu quero, tenho outras coisas para você, tenho outras portas para abrir. Mas eu fico acomodada naquele lugar, ou acomodada num salário, ou acomodada numa cidade, ou acomodada, e sabe? Se eu fosse uma pessoa acomodada, eu estaria lá no Brasil até os dias de hoje. Tava ruim? Não, não tava ruim, mas eu jamais teria acessado as coisas que eu acesso aqui. Eu jamais teria a casa que eu tenho, o carro que eu tenho, a vida que eu tenho, a filha que eu tenho, se eu não tivesse saído da minha zona de conforto. Eu trabalhava em São Paulo, tinha meu salário, tinha uma casinha até boa para morar, de aluguel, mas estava lá, estava tudo bem, a minha vida era boa. Mas chegou uma hora que começou a ficar frustrante. Eu acredito que quando bate essa frustração no nosso coração, é tipo Deus tirando, dando um desgosto da vida para movimentar, gente. Quando começa aquela insatisfação assim no coração, a gente tem que prestar atenção. Por que que eu tô sentindo isso? Eu tenho tudo, eu tenho casa, eu tenho trabalho, no caso eu, né? Tinha casa, morava num lugar bom, um bairro tranquilo, tinha um bom salário. O que que eu queria da vida? Mas começou a bater aquela insatisfação, aquela tristeza que, ai, nossa. Aí, de repente, quando veio a oportunidade de mudar para os Estados Unidos, como eu já estava insatisfeita com algumas coisas, falei, bora, vamos começar algo novo. Só que tudo começou com o quê? Com uma insatisfação. Não tô feliz com isso, não tá me fazendo bem aqui, eu tô cansada. Eu tenho tudo, o que que eu tô reclamando da vida? E aí, eu acho que quando Deus coloca essa insatisfação no nosso coração, é que Ele quer nos mudar de estação, quer nos mudar para um novo lugar. Para vir uma primavera, o que que precisa acontecer para chegar a primavera? Pergunta que eu te faço hoje. O que que é necessário para começar para chegar a primavera? Não é preciso chegar o inverno? O outono? O inverno? Para chegar a primavera? Pois é, para a gente ver o tudo florido, é necessário o quê? O inverno. A nossa vida é do mesmo jeito, para a gente ir para uma nova estação, para a gente ir para um novo lugar, para a gente ter novas experiências, a gente vai ter que passar por uns inverninhos da vida, uns outoninhos da vida, onde cai tudo as folhas, você fica quase sem nada nas mãos. É assim, assim como na natureza, na nossa vida pessoal é do mesmo jeito.
nós precisamos passar as estações. Quando a gente tá criança, depende das pessoas, você vai crescendo, vai dependendo menos, de repente você fica adulto, você já fica independente, de repente tem pessoas que precisam de você, e assim vai ao longo da vida, e quando vê, a vida acaba, você acaba sozinho de novo, dependendo de outras pessoas. Por isso é importante o que a gente vai plantando ao longo da nossa vida, que seja semeando coisas boas, sementes boas, para quê? Para que a gente chegue lá no nosso final da nossa vida, tem alguém para nos dar um copo de café para a gente tomar, um chazinho, cuidar da gente se a gente precisar. A minha oração nesse especificamente para isso, a minha oração sempre é: Deus, que até o último minuto da minha vida, que a minha vida seja como uma lâmpada, que 1 minuto antes dela apagar, ou seja, 1 minuto antes dela queimar, ela vai estar brilhando 100%. E essa é a minha oração, que Deus me dê saúde, que até 1 minuto antes de o Senhor me recolher, levar para a glória, eu esteja funcionando 100%, ou seja, a minha mente boa, com o meu corpo bem, trabalhando, ajudando as pessoas, produzindo para a humanidade. Deixando legado de alguém que se importa, alguém que quer continuar, vai ajudar as pessoas até o último minuto da vida. Esse é o desejo do meu coração quando chegar a minha velhice. Amém? E que você tenha essa oração também. Deus, que os meus últimos dias da minha vida seja igual a uma lâmpada, sempre brilhando, alegre e feliz, cumprindo a sua missão. E é isso que eu quero, ficar até o último minuto da minha vida cumprindo a minha missão. Já pensou que coisa maravilhosa isso? Vamos continuar lendo aqui, então? Então, por mais que a gente vai passar por esses vales, vales que fala aqui, águas profundas, Deus vai estar do nosso lado. E para continuar, eu estarei ao seu lado. Tá? E vocês não se afogarão. A gente vai passar pelos perrengues, mas a gente não vai se afogar. Vai doer, vai dar uns gritinhos, mas não vai se afogar. E quando passarem pelo meio do fogo, ou seja, vamos passar pelo meio do fogo. Quando vocês passarem, ou seja, a gente vai passar pelo meio do fogo. Aí o que ele disse? As chamas não os queimarão, ou seja, vão gritar, vão tacar fogo nas nossas histórias, nas nossas vidas, mas não vão queimar. Vamos passar pelo meio do fogo. Eu estava lendo um livro esses dias, umas 2, 3 semanas atrás, que falando sobre os grandes fogos que acontecem, né? Às vezes a gente se assusta de ver aqueles grandes fogos que acontecem nas matas. Por que eles não apagam esse fogo? Mas muitas vezes os cientistas preferem deixar, tipo assim, as pessoas que cuidam do meio ambiente, eles falam, não, tem que deixar queimar. Precisa queimar aquela penugem que tem no chão, porque às vezes são camadas e camadas, e claro que no meio daquele fogo se perde muita coisa, mas também é necessário para que a natureza possa se recompor. Claro, tem fogos que são criminosos, que realmente destrói, mas tem lugares que é necessário que esse fogo passe para dar uma arejada, porque, tipo assim, quando tem muitos anos que não passou uma linha enxurada, que não deu nada, é muita folha caída no chão, anos e anos de folha caindo, então as árvores começam a parar de crescer, porque não tem ventilação, não tem a umidade já não fica mais ali na terra, porque a folha acaba impedindo a água cair na raiz da árvore, e aí elas não oxigenam e as árvores param de crescer, aí elas ficam vulneráveis aos fungos, às bactérias, e as árvores acabam morrendo por falta de oxigênio nas suas raízes. Então, quando vem um grande fogo em alguns países, que eles falam, é necessário, vamos deixar queimar, porque precisa queimar aquilo lá. Só que olhando de fora, sem esse conhecimento, é assustador. Esse ano que passou, o Canadá mesmo passou por uns fogos assim, terrível. Tem uma amiga que mora lá, tirou foto, parecia, tava um breu, o negócio tava feio. E agora os cientistas falam que foi necessário esse fogo, porque fazia não sei quantos anos que não queimava mais e precisava fazer esse clean-up, essa limpeza profunda nessa terra. Então, nem tudo os fogos que a gente passa na vida é para nos matar. Muitas vezes é para queimar aquelas imperfeições que estão ali destruindo as nossas vidas, destruindo o nosso meio ambiente à nossa volta, né?
Então, a gente, às vezes, precisa passar pelos foguinhos, assim como a gente precisa passar pelos invernos da vida, que não é fácil passar pelo inverno, nada te esquenta, você quer fazer as coisas, tá enrolado, o dia é mais curto, parece que tudo é mais curto, você fica preguiçoso, fica meio duro, não sei, um traço meio estranho, mas é necessário passar pra gente ver a primavera, pra ver as flores, depois ver os frutos verdinhos, depois os frutos maduros e você poder degustar. No verão você comer aquelas frutas maravilhosas que vêm depois numa primavera, que toda flor vira fruta. Ou elas estão ali para embelezar a natureza, mas elas estão ali cumprindo sua função. E nós não somos diferente disso. Então, se a gente vive com aquela vida sempre a mesma negócio ali, pode contar que tem alguma coisa ruim ali que tá muito errado, ou você não tá ouvindo a voz de Deus, ou você vai começar a entrar numa depressão terrível. E qual é a doença que a gente mais vê hoje? As pessoas estão com depressão, excesso de passado, sem visão para o futuro. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter o passado como um exemplo para a gente não errar de novo. O futuro, planejar o nosso futuro, como vai ser o nosso dia de amanhã, e viver o right now, o presente. Tem que viver hoje, desfrutar de hoje. Se vai comer uma comida, desfruta essa comida. Se vai visitar uma amiga, visita essa amiga e desfruta essa amiga. Se vai estar junto com o filho, dá um cheiro, dá uns, pega no colo, enjoy aquele momento. Não só briga, não só discussão, não só aquela ranzinzada toda. Lembra da carroça vazia que a gente falou uns dias atrás? Que a gente não seja alguém que só faz barulho e tá vazia de tudo mesmo. Tá cheia dela mesma e vazia de tudo o resto. Que a gente não seja assim, né? E continuando aqui, passarão pelo fogo e não se queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel. E a Bíblia diz que todo aquele que receber Jesus como Senhor e Salvador, fazemos parte da família de Deus. Então, agora nós fazemos parte desse povo de Israel que a Bíblia está falando aqui. Eu sou o Senhor, deixa eu voltar aqui. Sou Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e sabe é o nome deve ser de um país, sabem, e a fim de que vocês fossem meus. Ou seja, Jesus, Deus pagou um alto preço por nós. Aqui ele falou que ele deu como garantia que a gente era dele, esses países todos. Olha que coisa linda, né? E ele fala, eu sou Deus, eu sou o Senhor, eu sou o seu Salvador. Não tem outro. Não adianta você pegar tudo quanto é pereba aí, que o único caminho que leva para a salvação é Jesus. Não adianta conversar. Todos os caminhos levam a Deus. Será que leva mesmo? Depende do Deus que você está falando. Existe só um caminho. E é tão lindo que a palavra de Deus diz em Lucas, eu acho que é Lucas ou Mateus, não me lembro exatamente qual foi o versículo, ele fala assim, né? Que a porta que leva para o mundo é larga, mas a porta que leva para a salvação, ela é estreita. Por que ela é estreita? Porque não entra de manada, não. Eu posso amar Deus de todo o meu coração, mas se meu marido e minha filha decidir não ir, eles vão ficar, eu vou passar sozinha. Eu tenho que incentivar, eu tenho que ensinar, eu tenho que falar e repetir, até foi uma coisa muito linda que eu falando com a minha filha esses dias, sobre a salvação, não sei o que. Eu falei, mãe, eu já aceitei Jesus. Eu falei, mas quando que você... Mãe, eu tinha 6 anos, lembra que você orou comigo? Eu tinha 6 anos, eu já recebi Jesus como meu Deus, meu coraçãozinho quebrou todinho, virou um caquinho de tão feliz de ouvir ela falando que ela já aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não é lindo você escutar no filho? Mãe, mas eu falei, quando, filha? Ela falou, quando eu tinha 6 anos. Eu lembrei da tal da oração que nós duas fizemos. Eu falei, filho, quer aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador? Eu quero. Eu fiz a oração e ela disse que sim. E ela me lembrou, mamãe, eu já aceitei Jesus. Já aceitei Jesus naquela oração que a gente fez lá na minha cama. Ai, esses filhos é um orgulho da vida da gente, né? Então, meu papel é ensinar. Meu papel é dizer, olha, o caminho é esse. Agora, se ela vai entrar ou não, é com ela, é individual. Que Deus, a porta que leva para a salvação, ela é estreita. A Bíblia diz, a porta que leva ao Senhor é estreita. Por quê? Porque entra uma pessoa de cada vez. Não entra de manada, não entra a turma inteira, não entra todo o clubinho, não. Entra um de cada vez.
Então não adianta a gente querer levar amigo, filho, pai, quem quiser que seja de arrasto, puxado, não vai. A gente tem o nosso papel. Lembra que a gente falou sobre isso ontem? Que onde a gente está ali, a gente vai ser um testemunho vivo de quem Deus é na nossa vida. E ali no meio de 10 mil pessoas, a gente vai ficar falando. Uma vai receber Jesus, ou duas ou três. E essas três têm um caminho que vão entrar sozinhas pela porta. E as outras que estão ali, estão escutando, estão ignorando, estão ouvindo e não estão se mexendo, vai ficar para trás. O caminhão vai passar e eles vão ficar. Triste, né? Que Deus possa nos usar de verdade para aqueles que foram escolhidos. Existe um povo que Deus escolheu para ser dele. E eu oro em nome de Jesus, que onde quer que você esteja, que esse povo que tá aí, que são os filhos escolhidos de Deus, que você possa ganhar eles, falar e testemunhar do amor de Deus para essas pessoas e você levar elas para o caminho da salvação. Através do seu testemunho, através da sua fala, através de um abraço, através de uma comida, através de uma palavra, seja lá o que for, mas que você seja esse canal que vai ligar essa pessoa diretamente ao trono da vida, que é Jesus. O único caminho que leva à salvação. Todos os caminhos levam a Deus, depende do Deus. Depende do Deus. A Bíblia me garante que só tem um Deus, que é o verdadeiro. Os outros são Deus também, mas o verdadeiro só tem um. E ele fala, eu sou o seu Deus, o seu Senhor, que te salva. O seu Salvador, só existe ele. Amém? Então, ficamos com essa palavra nesse dia. Que Deus possa abençoar a sua vida. Compartilha, comenta se isso fez sentido para a sua vida. E bora edificar outras pessoas através dessa mensagem tão simples, esse devocional tão curtinho, esses versículos tão específicos para a nossa realidade do dia de hoje. Amém? Um abraço. Deus te abençoe. Tchau!